Um dos maiores erros dos empreendedores hoje é acharem que eles podem tirar o lucro assim da empresa, SciMaker. Não pode. Você tem que ter seu prolabore. Eu bato todos os dias nessa tecla com vocês. O prolabore você tem que tirar. Como é que você trabalha se você não tira seu prolabore? Você trabalha de graça, você tem outra renda, então. Você tem alguma coisa para te sustentar. Aí você trabalha por hobby. Não é verdade? Tem alguém aqui que trabalha por hobby? Não precisa mesmo. Coloca aqui pra mim. Não precisa mesmo. E gosta sim, porque não tem nada pra fazer. Que tem uma renda, tem tudo certo e tá assim no açaí só porque. Eu não vou dizer que não tem gente que trabalha dessa forma porque pode ter, concordam comigo, né? Pode ser alguém que tá bem, aposentou, tá tranquilo e quer fazer alguma coisa. Mas a SciMaker não é a maioria. O SciMaker que entra para trabalhar com açaí, Max, atenção. É isso mesmo, você vai começar, você já começa de forma profissional, anota tudo. O que é prolabore? Como que eu vou fazer? Eu tirava o valor que entrava, não pode. Não pode, você não pode tirar. Você não pode, você tem que tirar o seu prolabore. O que é o prolabore? É o pagamento do sócio operador no negócio. E hoje tá no sufoco, ó. É o pagamento do sócio operador no negócio. Você tem que ter o prolabore. Tem gente que diz, Amanda, mas eu tô começando agora. Eu não tenho como tirar nada da empresa. A SciMaker. Se você tá começando, independente se você tá começando, pequenininho, maiorzinho, você tem que tirar prolabore. O prolabore, ele tem que estar incluído ali nos seus custos fixos, Vanderlei, tá? Então, ele tem que estar incluído ali nos seus custos fixos, a SciMaker. Você tem que tirar seu prolabore, a não ser como eu falei agora. Você não precisa, você não vai tirar nada da empresa, nem um tostão, ok? Agora, o que é o sócio operador? É o dono, o sócio, um dos sócios, é a pessoa que trabalha na empresa. Então, a pessoa que está no dia a dia na operação, seja nas vendas, seja na produção, controle de estoque, compras. Ele trabalha na empresa? Sim. Então, ele é o sócio operador. Show. Então, ele precisa receber o prolabore dele. Ele precisa. Quanto que é o prolabore do sócio operador? Quanto a empresa pode pagar? O que eu indico? Se ele fosse, se você sócio, você dono, fosse pagar alguém para fazer o serviço que você faz, você pagaria quanto para essa pessoa? Um salário? 2 salários mínimos? 3? Então, quanto você pagaria? Você olha de fora. Quanto você pagaria para a pessoa fazer o mesmo serviço que você faz? Você cuida de quais áreas da sua empresa? Você é sozinho? Se você é sozinho, você tem como cuidar também. Você vai segmentar, você vai delegar funções. Senão você não cresce. Senão você, se ficar tudo com você, você não respira. Não respira. Primeiro que todo mundo aqui sabe, eu era assim, eu não tinha vida social. Eu não tinha vida. Em 2008, quando eu comecei, final de 2008, eu não tinha vida social. Eu deixei de ir em casamento, deixei de viajar, deixei de fazer muitas coisas porque eu estava full time na loja. De 10 da manhã até 10 da noite. Eu tinha um problema, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu tinha um problema seríssimo, que eu fui acabar com esse problema quando eu fiz uma consultoria, na época, com a nossa especialista do curso, Alzimeire Vieira. Ela é psicóloga, ela inclusive, tá? Que é a especialista na área de recursos humanos do nosso curso, Meu Negócio de Açaí Blindado. Por isso que eu admiro muito essa especialista. Porque ela quebrou uma coisa que eu tinha, que eu não sei se alguém vai se identificar. Eu abri, hoje eu não tenho mais empresa, hoje eu me dedico a consultorias, eu tenho empresa, tá? Mas não loja de açaí, nem fábrica. Eu já tive fábrica, já tive loja, tá? Já fui gerente de fábrica, de outra fábrica também. E hoje eu não tenho mais, porque eu só presto consultorias, tá? E sou aqui da escola, tá? Dedicação agora exclusiva a SciMaker. Mas quando eu não era, quando eu tinha um negócio, que é onde eu peguei toda a minha experiência. Quando eu tinha, o que eu fazia? Eu queria pegar todas as atribuições para mim. Eu queria dominar ali a produção. Chegava um cliente, eu já corria para o atendimento, porque eu sabia que o meu atendimento era sensacional. É o dono, né, gente? O dono. Quem concordam comigo? Quem é o melhor atendente do seu negócio? Quem que é? Eu não ficava, tipo, a paisana. Eu não ficava, eu vestia uniforme todos os dias.
E as pessoas chegavam e elogiavam. Nossa, falavam, quem é o dono daqui? Quem é o dono daqui? Nossa, o seu atendimento é sensacional. Isso assim, o que eu deveria fazer? Eu deveria treinar, que é o que nós temos que fazer, treinar os nossos colaboradores, treinar a nossa equipe para atender dessa forma. Mas eu tinha um problema, eu queria dominar aquilo tudo. Ah, não, eu domino o atendimento, aí tinha que bater açaí, eu ia pra produção, abria barra, quebrava, botava. Gente, chegava até caminhão de Belém na minha porta. Vocês sabem quem que descarregava o caminhão? Chuta. Amanda, você? Só era eu e mais 2 meninas. Vocês acreditam que segurava uma do lado? Hoje eu não daria conta. Né? Praticamente eu fiz isso, sei lá, jovem. Eu era muito jovem, porque eu dava conta de fazer isso. Então, chegava, pegava de um lado, outra do outro, aí vinham as pessoas, nossa, vocês querem ajuda? Aí eu aceitava. Mas eu ia com tudo, pegava de um lado do saco de 40 quilos, a minha funcionária pegava do outro lado do saco e a gente ia carregando e ia botando nos freezers. Você acredita nisso? Eu fazia. Pra você ter noção do meu problema. Noção do meu problema. Então, eu não dividia funções. Eu queria dominar todas as áreas do meu negócio. Isso é um erro fortíssimo, açaí maker. Por quê? Açaí maker, eu chegava acabada na minha casa. Eu não conseguia ver um filme à noite. Não conseguia, porque eu chegava dormindo, ainda ficava falando sozinha sobre açaí. Porque eu ficava até um açaí de 300, um açaí de 500, falando dormindo. Falando desse jeito, porque eu falava aquilo o dia inteiro, eu não descansava, eu praticamente não almoçava. E assim eu vivi durante alguns anos, acho uns 2 anos dessa forma. Sem vida social, sem fazer nada. E depois, quando eu resolvi, mesmo com essa estrutura, eu ainda tinha em mente que eu queria franquear, que eu queria dominar o mundo, as coisas que eu já contei pra vocês que eu fazia. Tá? Então, o que eu fiz? O que eu fiz depois? Resolvi, quando eu quis entrar na franquia, aí o que eu tive que fazer? Organizar os meus processos. Aí nós já estamos começando a falar nossa língua aqui. Né? Então eu percebi na organização dos processos que eu não podia fazer tudo. E que eu tinha que delegar. Eu sempre trabalhei com muito respeito. E isso era um ponto forte, tá? Então, e outra coisa, um ponto muito importante que muitos donos não fazem. Eu sempre treinava a minha equipe com relação a açaí. Isso que nós estamos conversando, eu conversava sobre açaí com a minha equipe. Eu falava de onde vinha o açaí, explicava, treinava todo mundo. Isso era um ponto muito positivo, que já foi um passo à frente. Desde o início, desde a primeira funcionária, em novembro de 2008, quando eu comecei, eu treinei. Eu disse, olha, eu queria dominar tudo, mas treinava a menina, treinava. Olha, você tem que fazer assim, assim, assado, explicava. Fazia avaliação, açaí maker. Até avaliação eu fazia para os funcionários. Quando eu fazia na entrevista, eu ainda não tinha tido a consultoria, mas eu fazia alguns pontos da consultoria, porque eu já tinha estudado isso anteriormente. Então, o que eu fazia? Eu fazia a entrevista, tinha um passo a passo da entrevista, não era ainda, né, um processo definido, mas era quase isso, era um passo a passo da entrevista. E ao final, eu fazia um teste com essa pessoa. Se essa pessoa fosse ficar, marcava o dia, a pessoa vinha, fazia um teste e depois eu contratava a pessoa e ela fazia uma avaliação, então tinha tudo isso. Mas eu não tinha tido a consultoria ainda e ainda assim eu queria dominar. Então, quando eu tive a consultoria, abriu a minha mente, porque ela percebeu que a minha liderança era boa, mas eu não aproveitava aquilo. Sempre tratei com muito respeito, sabe? Quando a pessoa... Na verdade, um dia só que eu me estressei, que eu vou contar pra vocês quando foi. Foi logo quando eu comecei. Mas depois disso eu mudei. Então, eu nunca me estressava com os funcionários. Acontecia alguma coisa, eu respirava fundo e procurava a melhor forma para resolver. Mas quando eu tive essa consultoria de recursos humanos, mudou a minha vida e a minha forma de liderar a minha equipe. Por quê? Eu comecei a delegar funções de fato e confiar, só que você confia com controle. Você passa, por exemplo, a Pamela aqui é minha chefe, tá? Então a Pamela vai dizer, Amanda, processar as bananas. Tudo bem? Sua função vai ser, todos os dias, quando você chegar, você vai verificar o ponto de maturação das bananas, que nós já definimos, que é esse aqui, nananã, e você vai processar as bananas para utilizar. Aí, o que eu fazia? Eu passava essa função
para ela e controlava. Então mudou a minha vida, porque no início eu não fazia. Eu falava para fazer, mas eu ia lá, escolhia o ponto, eu não deixava. Eu não queria abrir mão daquele meu serviço, eu não queria soltar. Então, quando eu aprendi a liderar de fato, mudou a minha vida. Então, isso faz toda a diferença, tá? E não é só você delegar, é você delegar e controlar. Então, da mesma forma, você, gestor, né, você, o dono da sua empresa, o sócio operador, não pode pegar as atribuições todas para você. Você precisa delegar funções, porque aí você não fica sufocado. Você precisa identificar, tem algum perfil aqui entre esses funcionários que eu tenho, essa galerinha aqui? Tem alguém que tem um perfil de liderança, perfil que possa estar mais ali comigo, tá? Então você vai pegar, você vai entender, vai começar isso, para isso serve o olhômetro, tá? Eu digo que não pode usar o olhômetro, mas o olhômetro serve para isso, para você avaliar as competências do seu colaborador, avaliar o desempenho dele. Para isso, tem como você usar o olhômetro, sim, Açaí Maker. Tem, e é muito bom, tá? Então, para esse fator. Então, assim, voltando pro Prolabore, depois de toda essa volta que nós demos, é necessário, é fundamental o Prolabore. Se você não tiver Prolabore, você não tem estímulo para trabalhar e você fica tirando o dinheiro da empresa, porque você tem que pagar suas contas. A maioria das pessoas tem. Tem que pagar. Aí tira para pagar o colégio do filho, tira para comprar isso, tira para pagar aquilo, tira para pagar outra coisa. E quando você vê, você perdeu o controle de quanto você tirou da sua empresa, você fez uma bagunça só, sua empresa não tem lucro, não tá, então é uma bagunça. Mas nada está perdido. Tem como organizar? Tem como organizar. Então começa hoje, quando acabar a live, já pega, o que eu tenho aqui de custos fixos? Pá, pontua tudo. O que eu tenho aqui de variáveis? Pá, eu tenho Prolabore? Não. Se eu fosse pagar alguém para fazer o que eu faço, tá? Quanto que eu ia pagar? Tanto, X, ia pagar, vamos supor, 3 mil. A empresa tem condições de pagar 3 mil? Tem, show de bola, arrasou. Tem como, beleza, é quanto você vai tirar. É isso que eu tô falando aqui, Sara. E se a empresa não tiver como pagar 3 mil para você, Açaí Maker? Aí você não vai tirar 3 mil. Segundo o nosso especialista, é a pura verdade. O Anderson Azevedo, tá? Ele é nosso especialista da escola em finanças, cálculo de custo, precificação, tá? Tudo que eu falo aqui com vocês. Ele fala a mesma coisa, essa questão de precificação. Com ele que nós aprendemos também, é desde 2008 que nós nos conhecemos. Então, ele fala o seguinte, que o maior, sim, desculpa o termo, mas o maior ladrão da empresa é o dono. É o dono, e é verdade. Por que o maior ladrão da empresa é o dono? Porque o dono tira dinheiro da empresa. Tira dinheiro da empresa à torta e à direito. Muita gente faz isso. A gente está falando baixinho, parece que está falando mal de alguém, né, Açaí Maker? Mas é verdade. É o dono. Eu falo também que eu já fiz isso. Sabe o que eu fiz? Vocês não vão acreditar. Quanto cada coisa que eu acho que só mostrando as fotos que alguém vai acreditar. A empresa vendia muito, muito, muito. O lucro era isso aqui. Mas eu achava que eu tava arrasando. Eu já contei isso pra vocês. Aí eu disse, gente, eu queria uma caminhonete. Queria uma caminhonete porque eu queria. Nem precisava da caminhonete, mas eu queria. Aí eu fui, peguei dinheiro da empresa e fiz o quê? Comprei a caminhonete. Sim, você pode fazer isso. Eu também fiz isso. Então, você não pode fazer isso. Você não pode pegar e saquear a sua empresa. Peguei. Te queria exportar o açaí. Queria exportar. Todo mundo elogiava o meu açaí. Né? Acontece, né, gente? Faz um açaí gostoso e leva pra China. Leva pro Japão. Não. Sabe o que eu fiz? Peguei 20 mil, pá, do caixa. Porque não era o dinheiro que tava sobrando. Peguei 20 mil da conta de venda, do fluxo de caixa, Açaí Maker. Olha a burrada. E passei para uma pessoa formatar a exportação da empresa. A exportação dos produtos. Essa pessoa não fez nada. E ficou perdido. Perdi o dinheiro. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Se você não tem a cabeça no lugar, você não vai longe. Você não vai, assim, porque às vezes tem chance de você mudar. E muitas vezes não tem. E aí você quebra. Tá bom? Voltando então para o Prolabore, você tem que tirar quanto a empresa pode te pagar naquele momento. E você vai acompanhar. A empresa pode pagar mais, aí você passa a tirar mais.
Só que você vai passar a tirar mais, você vai estabelecer um prazo. Exemplo, eu vou receber, estamos em março. Então, eu vou receber aqui, eu não tenho como... Eu pagaria 3 mil reais para uma pessoa fazer o meu serviço. Exemplo, eu faço compras, cuido da produção, cuido do estoque, da gestão. De vez em quando eu atendo. Beleza, então, para o meu pagamento vai ser 3 mil reais. Tá bom? A empresa tem como me pagar isso agora? A Amanda não tem. Pandemia, sei lá, né, o movimento diminuiu um pouco. Lembra do ponto de equilíbrio? Tem que ver se ainda tá ali, se você tá ganhando dinheiro de fato, tá lucrando, ou se você tá tendo prejuízo. A empresa tem como me pagar isso agora? Tem, show. A empresa não tem, você vai tirar menos. Você começa tirando 1.500, tem como? Tem, show. Não tem, vai tirar 1.000, beleza? Então, você tem que adaptar de acordo com a realidade da empresa. O que você não pode fazer é o que eu acabei de falar. É saquear a sua empresa. Porque senão ela quebra. E ela quebra feio. Tá bom, gente?